Olá, eu sou a professora Graziele Lima, professora do curso de Química, e na aula de hoje nós vamos ver o último tema, o tema 3 da nossa unidade número 4. Aí ela fala justamente sobre produtos de higiene. Mas professora, falar sobre produtos de higiene em Química, por quê? Então, nesse tema vocês vão saber como são obtidos alguns dos produtos de higiene e de limpeza que a gente utiliza no nosso cotidiano e quais são as suas características. Por mais que vocês achem estranho, gente, os produtos de limpeza tem muita química neles, tá? Aprenderá também como atua o sabão, como atua o detergente, as substâncias que estão presentes em produtos como creme, pasta de dente, protetor solar. E a ideia desse tema é que vocês entendam um pouco melhor de como funciona esses produtos no nosso corpo e como eles agem, e o mecanismo de ação deles, né? E do que eles são formados, tá? Então, o primeiro produto que a gente vai falar, né, é um produto aí utilizado há muitos anos, que é o sabão, tá? A gente viu, quando a gente estava estudando sobre grupos funcionais, a gente viu uma reação que se chamava reação de saponificação. Essa reação é justamente a reação química que se utiliza para se formar o sabão, tá? Então, os óleos vegetais e as gorduras, né? Quando a gente reage esses óleos, a gordura, quando a gente reage com uma base, como por exemplo o hidróxido de sódio, né, vai formar um sal e vai formar um álcool, tá? Essa reação ela é denominada de reação de saponificação, tá? Então, o sal formado, né, esse sal que se forma, é o que a gente conhece por sabão, tá? É um sal de ácido graxo, tá? Porque os óleos, as gorduras, eles são ácidos graxos. Isso a gente também já estudou em outros temas, tá? E aí, quando se reage com a base, né, vai formar o sal dessa base, né? E aí, esse sal, ele é formado justamente do ácido graxo, mais, por exemplo, o sódio da base do hidróxido de sódio. Então, nós vamos ter esse sal de ácido graxo, que é justamente o sabão. Em alguns locais, né, é comum os moradores prepararem o seu sabão aquecendo gorduras de porco com soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, e cinzas. Essas cinzas, elas contêm hidróxido de potássio, né, então elas podem ser utilizadas no lugar do hidróxido de sódio. Essa mistura é aquecida até virar uma pasta, né, que ela é moldada, que ao se esfriar ela endurece e forma o sabão. Eu já fiz muito, né, sabonete, né, sabão. Eu pegava o óleo de cozinha de casa, né, filtrava, deixava ele o mais limpo possível e aí misturava ele com soda cáustica, com cuidado, tá? Eu sou química, né, formada em química, então eu fazia isso com todo o cuidado do mundo e produzia sabão para utilizar para lavar coisas. Não utilizado para lavar roupa, porque o pH que fica é um pH um pouco alto, tá? É um pH um pouco básico, mas para lavar chão, para lavar louça, eles eram ótimos, né? E isso a gente ainda reaproveitava o óleo de cozinha de casa, né? Então, é uma maneira muito fácil, né? Por isso que existem vários moradores que eles mesmos fazem o seu próprio sabão, né? Para não gastar, né, dinheiro. Porque é muito mais barato você comprar o hidróxido do que você comprar o sabão, né? Então, eles fazem isso. Principalmente os índios também, eles fazem bastante esse processo de saponificação, né? De produzir o seu próprio sabão. E aí, no slide número 3, nós temos a representação da reação de saponificação, onde nós temos ali o ácido graxo, né? Esse ácido graxo, ele é um triéster de ácido, tá? Então, vocês estão vendo aí
que nós vamos ter o ácido graxo reagindo com a soda cáustica, né? E aí nós vamos ter a formação, esse triângulozinho que tem aqui embaixo, gente, é a representação química do calor, tá? Então precisa ser aquecido, tá? E mistura, 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 e nós vamos ter a formação do sal de ácido graxo, que está aqui do lado, né? E a formação do álcool, tá? Que é, no caso, o glicerol, tá? O glicerol, glicerina, mais comumente conhecido. Então, isso daqui é a reação de saponificação. A gente viu ela bem explicadinha em temas anteriores, tá? Então, essa equação aqui representa a gordura ou óleo, que é o triglicerídeo ou o triéster de ácido graxo, reagindo com o hidróxido de sódio. E ele forma justamente o glicerol, a glicerina e o sal orgânico, que é o sabão. Quando eu falei para vocês que era bom se adicionar hidróxido de potássio, é porque ele dá maciez, é porque ele reage com óleo, formando da mesma forma que o hidróxido de sódio, né? Mas, aqui no caso, a gente costuma utilizar, né, gordura de porco, né? O exemplo aqui é com gordura de porco. Mas na indústria se utiliza-se os óleos vegetais. É por isso que o cheiro, né, dos sabões, dos sabonetes são agradáveis, né? Porque quando se faz com óleo de cozinha ou com gordura, o cheiro é um pouco desagradável e é necessário colocar essência, né, para que fique um pouco mais agradável, né? Mas tanto o sabão quanto o sabonete, eles são obtidos da reação entre o hidróxido de sódio e de potássio com o óleo vegetal, tá? Então, os dois são obtidos pela saponificação. Mas, professora, qual é a diferença do sabão e do sabonete, né? É porque no sabonete as indústrias colocam-se ervas, aromatizante, hidratantes, emolientes, né? Para que fique um pouco mais agradável, né? Tem algumas propriedades para aquela pessoa que vai utilizar. Porque no caso, o sabonete a gente utiliza para passar no corpo, né? E sabão a gente utiliza para limpeza de materiais. Então, quando a gente utiliza para limpeza de materiais, a gente não precisa ter tanto cuidado assim como no caso do sabonete, né? O sabonete, a gente quer um cheiro muito agradável, que fique perfumado, que hidrate a pele, ou que... Enfim, a gente quer mais do que apenas uma limpeza, né? A gente quer outros benefícios, né? Então, as indústrias, elas colocam mais coisas do que no caso do sabão, que é aquela coisa básica, uma essência e pronto, né? Então, o sabão, né, ele é mais simples e o sabonete tem um pouco mais de coisa, justamente porque quem utiliza sabonete não quer apenas limpeza, quer características a mais de hidratação e de cheiro, né? Então, se a gente olhar aqui no slide número 5, nós vamos ter aqui o exemplo do sabão, né? Como é uma molécula de sabão. Vocês estão vendo que ele tem uma cadeia orgânica, né? Uma cadeia de carbonos bem grande, né? E essa parte verde aí, que é a cadeia carbônica, é a cadeia apolar. Vamos lembrar lá de polaridade, né? Lá do volume número 1. Né? Se é uma cadeia apolar, essa parte da cadeia do sabão, ela vai interagir com a água ou com a sujeira, com a gordura? Molécula de água é uma molécula polar, a molécula da gordura é uma molécula apolar. Então, só vai haver atração aí se tiver similaridade. Lembre-se lá, semelhante dissolve semelhante. Então, a cadeia apolar, né, essa que está em verde, ela vai interagir com a gordura.
E essa extremidade aqui, que é a parte do sal, do ácido, né? Que nós temos aqui o sal do ácido graxo, é a extremidade polar, que a gente chama a cabeça do sal do ácido graxo, né? Que é a parte que vai interagir com a água, tá? Então, o sal que é formado, né, pela reação de saponificação, ele é solúvel justamente por essa extremidade polar que interage com a água, tá? Porque quando em meio aquoso, essa extremidade polar aqui, ela sofre uma separação, uma dissociação, uma dissociação do íon Na+, e do ânion carboxila, tá? Como essa imagem aqui sugere. Então, nós vamos ter essa solubilidade em água justamente por conta dessa extremidade polar, tá? Então, a cadeia carbônica é pouco polar e vai interagir com a gordura. Já o grupo CO-, né, é polar e vai interagir com a água. O sabão, ele vai formar com a gordura o que a gente chama de micelas, tá? Que são pequenos glóbulos, de tal forma que a parte polar, pouco polar das moléculas do sabão fique voltada para a parte da gordura e a parte polar fique voltada para a parte da água, né? Permitindo assim que a mistura, que a gordura se misture com a água quando a gente vai lavar, né? Como assim, professora? Então, vamos lá, pensa lá numa panela que está com gordura. Quando a gente passa água, o que é que acontece? Nada, né? A gordura continua lá na panela. A gente não consegue tirar, porque água e gordura são polar e apolar. Elas não se misturam de jeito nenhum, tá? Só que aí, o sabão tem uma extremidade que é apolar e tem uma extremidade que é o quê? Polar. Então, concorda comigo que uma parte do sabão vai interagir com a água e uma parte do sabão vai interagir com a gordura. Sendo assim, quando eu coloco o sabão na água, eu vou conseguir fazer com que essa gordura ela se dissolva. Mas como é que essa gordura vai se dissolver? Olha aí a figurinha do slide número 5. Vocês estão vendo, ó, isso em vermelho é a molécula de água, tá? Esse rajadinho com a cabecinha com a bolinha, é justamente a nossa molécula de sabão, tá? E essa em amarelo, essa bolinha em amarelo é o óleo, tá? Então, esse é o esquema que a gente tem. Então, quando a gente coloca água e gordura, elas não se misturam, né? Fica lá as gotículas de óleo e a água ao redor, ok? A partir do momento que a gente adiciona o sabão nessa água, o que vai acontecer? Essas moléculas do sal orgânico do sabão vai rodear as moléculas de óleo e vai formar justamente esses glóbulos aqui que a gente chama de micela, onde a porção apolar, né, a pouco polar, que é aquela que tem medo de água, né, ela vai ficar voltada para quem? Voltada para o óleo. Ela vai proteger, né? É como se ela protegesse, fizesse um envoltório protegendo essa molécula de óleo, essa gotícula de óleo. E as cabeças, as extremidades polares da molécula do sabão vai ficar voltada para a água. Então, concorda comigo que com a formação dessa micela a gente consegue solubilizar o óleo em água, tá? Então, é justamente esse processo aqui de formação de micela que permite com que a gordura se misture na água e a gente consiga lavar, tá? Mas só funciona se tiver os três, tá? Água, sabão e óleo, tá bom? Só colocar o sabão e não colocar água não vai dar certo. Tá? Então, tem que colocar água, sabão e óleo para ter justamente esse complexo com essa figurinha aqui que a gente mostrou para vocês, tá bom? Então, o sabão, ele também
faz outra coisinha. Ele diminui a tensão superficial da água, tornando mais fácil a interação da água com a gordura. Vocês lembram quando a gente estudou sobre ligações de hidrogênio? Que quando nós temos ligações de oxigênio com hidrogênio, nós temos um átomo pouco eletronegativo se ligando a um átomo muito eletronegativo. E essa ligação dava uma alta diferença de eletronegatividade. E essa diferença de eletronegatividade causava uma grande atração entre moléculas que tivessem esses átomos, né, ligados. A molécula de água é uma molécula que apresenta ligações de hidrogênio, tá? Como essas ligações de hidrogênio são interações fortes, né? A água, ela tem o que a gente chama de tensão superficial, tá? Quando o mosquitinho ele consegue andar na água justamente por conta da tensão superficial, né? Ele não afunda. Quando a gente derruba uma agulha, por exemplo, uma agulha deitada assim, a gente se derrubar com cuidado, essa agulha consegue ainda flutuar, né? Porque tem a ação, né, da tensão superficial, tá? Mas quando a gente coloca gotículas de sabão, por exemplo, a gente consegue diminuir essa tensão superficial. E esse também é um dos motivos para que leve a interação da água com a gordura, tá? Então, para que o sabão ele possa vir a atuar, né, é necessário que se dissolva na água, tá? Para liberar seus íons, né? Porque vocês viram que se a gente olhar lá para a figurinha aqui do sal, do ácido graxo, no slide 5, vocês estão vendo aqui na extremidade polar, nós temos o O- e o Na+, né? Acompanha comigo. Nós temos o O- e o Na+. Quando a gente coloca o sabão em água, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma dissociação iônica, né? Esse Na+ vai ficar disperso na água. E esse O- aqui que vai fazer com que essa extremidade fique polar e haja solubilização dele, né, do sabão na água. Acompanha só. Quando a água, só que aí, o que acontece? Quando a gente tem uma água potável, uma água de torneira, essa água consegue fazer isso, né? Mas existe regiões onde nós temos uma concentração de cálcio e magnésio muito alta, que é o que a gente chama de água dura, tá? Quando a água desse local é chamada de água dura, a eficiência do sabão ela já não vai ser mais a mesma, tá? Isso é porque, né, o ânion do sabão, que é responsável por suas propriedades, vai acabar formando um sal insolúvel com cálcio e com magnésio, que está naquela água ali, tá? Impedindo que o sabão atue, tá? Por quê? Porque a sua extremidade polar, que é aquele O negativo ali, ela não vai estar mais livre, ela vai estar ligada com o Ca2+, ou com o Mg2+, né? Isso faz com que não haja mais essa extremidade polar no sabão, por conta dessa ligação, né? Então, se a gente for falar isso em reação química, né? Olha só o slide número 6, né? Nós temos aqui, por exemplo, palmiato de sódio, que é um sabão, né? E a água, né, tem bicarbonato, por exemplo, aqui o bicarbonato de cálcio, né, esse Ca aqui, ó, Ca2+, né, quando esse sabão ele é adicionado nessa água dura, que tem essa presença de cálcio aqui, o que vai acontecer? O cálcio, ele vai se ligar ao sabão, formando um sal insolúvel, ou seja, o sabão não vai existir mais. Tá? Então,
essa eficiência do sabão ela é totalmente desfeita, né? Não existe mais justamente por conta da presença de cálcio ou magnésio em solução aquosa, tá? Então, a água dura ela não produz espuma porque os sais reagem com o sabão resultando no precipitado insolúvel, e nos locais onde a água é dura, isto é, porque muitas vezes é da própria fonte mesmo que vem essa quantidade muito grande de cálcio e magnésio. Então, o sabão muitas vezes utilizado não é mais sabão, é detergente ou shampoo, que não tem esse sal de ácido graxo, né? Então, esse daqui já é um problema, né, para se utilizar o sabão, porque ele se torna ineficiente, tá? Mas os detergentes e os shampoos são o quê? Os detergentes e os shampoos, eles são emulsionantes. O que são emulsionantes? São substâncias capazes de misturar substâncias pouco polares com a água. São imagem tipo sabão, né? Mas, diferente do sabão e do sabonete, os detergentes e shampoos, eles são produzidos a partir de derivados do petróleo, tá? O sabão e o sabonete, ele vem de quê? De óleo e gordura. Já no caso do detergente e shampoo, eles são derivados do petróleo, tá? Sua vantagem sobre os sabões é que agem tanto na água dura como na água comum, né? Há vários tipos de detergente que atuam diminuindo a tensão superficial da água para permitir a solubilização das gorduras, né? Então, da mesma forma que o sabão, os detergentes eles são formados por moléculas anfipáticas. O que são moléculas anfipáticas? Que apresentam na sua estrutura uma cadeia carbônica pouco polar, né, uma cadeia carbônica apolar que vai interagir com a gordura, e uma extremidade com um grupo funcional que é polar, o que permite a interação com a água. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra anfipática, quer dizer que a molécula ela tem um caráter dúbio, né? Ela tem um caráter polar e um caráter apolar, tá? No caso dos detergentes, do sabão, dos shampoos, tem uma grande cadeia carbônica apolar, que vai interagir com a gordura, com a sujeira, e uma extremidade, né, que é a cabeça, que vai reagir com a água, porque tem uma característica, tem um grupo funcional ali que é polar, certo? Então, sempre lembre-se, semelhante dissolve semelhante, né? Essa é a frase que rege os produtos de limpeza, tá? Então, um dos problemas que os detergentes causam é que eles não são biodegradáveis como o sabão é. Porque o sabão vem de gordura e do óleo, né? Que, querendo ou não, é de uma fonte natural. Já os detergentes, eles, por exemplo, eles são provindos do petróleo. Então, durante a limpeza, os resíduos de sabão ou de detergente são descartados e vão para o corpo de água, né? O sabão é biodegradável, por isso os micro-organismos que existem na água se encarregam de decompô-lo, evitando o acúmulo da água e consequente poluição. Já os detergentes, eles podem ou não ser biodegradáveis, né? Então, aqui no nosso slide número 8, nós temos o exemplo de um detergente, de uma molécula de detergente. Então, vocês estão vendo aqui o tamanho, né, dessa molécula. Nós temos a cadeia apolar, que é todas esses carbonos aqui, H3, CH3, CH, CH2, CH, CH2, CH, CH2, CH, CH2. Então, essa cadeia aqui carbônica é a parte apolar do detergente. Nós temos aqui, ó, um anel aromático ligado a enxofre e oxigênio, né, que é a nossa cadeia polar, tá bom? Então, esse detergente aqui apresenta uma cadeia carbônica com ramificações. Vocês estão vendo esse CH3 aqui, que está aqui embaixo? Pronto, esses CH3 aqui que estão ligados ao CH são ramificações. E essas ramificações
E essas ramificações, elas impedem que os micro-organismos, eles ataquem e quebrem essa molécula de detergente. Então, esse tipo aqui de detergente é um detergente que não é biodegradável, tá? Já os detergentes que apresentam cadeias carbônicas normais, sem ramificação, conseguem ser metabolizados pelos micro-organismos que estão presentes ali na água. Então, eles já são biodegradáveis. A gente vê, ó, como exemplo aqui no slide 10, nós temos um tipo de detergente, né, que ele é biodegradável, tá? Porque não apresenta ramificações. Vocês estão vendo aqui a diferença entre o do slide 9 e do slide 10? No slide 10, nós temos uma cadeia linear. Já no slide 9, nós temos uma cadeia com ramificações, não linear, tá? Então, essa cadeia linear aqui, ela permite que os micro-organismos ataquem, né? Que os micro-organismos metabolizem essa cadeia carbônica, fazendo com que esse detergente seja do tipo biodegradável, tá? Então, os detergentes, eles podem se apresentar tanto na forma líquida ou na forma em pó. Sua fórmula não é simples, pois além do material detergente, muitas outras, igual lá no sabonete, muitas outras substâncias são acrescentadas para melhorar a situação. Agente removedor de lancha, branqueador óptico, bioquímico, então, agente de suspensão, agente modificador de espuma, então várias coisas ainda são adicionadas, né, muitas vezes pode ser adicionados nos detergentes, né, para eles terem essas outras características, né, que a dona de casa adora. E aí, mesmo os detergentes biodegradáveis, eles devem ser utilizados, né, com consciência, sem desperdício. Usar os detergentes sem diluí-los antes em água, além de se tornar mais difícil retirar do prato, talha e copo, causa mais problema ao meio ambiente, pois para degradá-los, os micro-organismos consomem o oxigênio da água, causa problema para a vida que existe nesse meio, e os detergentes liberam muitos íons fosfatos que contribuem para a proliferação de água, contaminando o corpo de água que o recebe. Então, o correto é você diluir esse detergente em um recipiente antes de utilizá-lo na pia. Então, quando você compra o detergente, ao invés de você utilizar ele puro, pega metade dele e dilui ele em uma mesma proporção de água, tá? Além de você economizar, você ainda está ajudando o meio ambiente, tá? Porque pensa comigo, vocês já viram aquelas fotos, né, aquelas imagens, até mesmo na televisão, por exemplo, vou utilizar um rio aqui bastante poluído e bastante conhecido, o Rio Tietê, né? O Rio Tietê tem certas regiões e épocas do ano lá que a gente vê espumas, né, boiando sobre o rio, né? Pronto, essas espumas são detergentes, tá? Que tá vindo da indústria e das casas, tá? E esses detergentes, eles não conseguem ser decompostos. Tá? E outro problema que ele falou aqui, que o livro fala, é que libera muito fosfato. E o fosfato, ele é como se fosse alimento para algas, né? Então, ainda surge a proliferação de algas naquela região. Então, você imagina só como esse corpo d'água fica poluído, como esse ecossistema é afetado, apenas pela utilização sem consciência de uma coisa tão, entre aspas, simples do nosso dia a dia, né? Então, lembrar aí da gente usar conscientemente, tá? E aí, os detergentes e sabões, eles são chamados também de tensoativos, porque eles diminuem a tensão superficial da água, tá? Porque eles facilitam, né, que materiais sejam mergulhados ou até mesmo se dissolvam na água, justamente por quebrar, por minimizar essa tensão
superficial da água, tá? Se vocês olharem aqui no slide número 12, nós temos justamente a representação das interações das moléculas da água, né? E vocês estão vendo essa parte amarela aqui, é justamente a tensão superficial da água. Vocês estão vendo que não tem sempre tem mais força puxando para baixo, né? Então, essa força que puxa para baixo é justamente a tensão superficial da água, que tenta impedir que ela seja impenetrada, né? Então, o sabão e o detergente, eles vão agir como tensoativo, facilitando essas misturas, porque eles diminuem justamente a tensão superficial da água. Falando aqui de outros produtos higiênicos, né, de higiene, como perfume, creme, loção e pastas dentais. Os perfumes, eles são soluções que são formadas por óleo essencial, que são obtidos de plantas ou os animais costumeiramente mais de plantas, né, que são responsáveis pela fragrância. E esses óleos essenciais são adicionados de um solvente ou fixador para prolongar, né, esse cheiro, né. As indústrias farmacêuticas, elas desenvolvem fragrâncias artificiais para substituir as de origem vegetal, né, a fim de baratear o processo e preservar também espécies que estão em risco de extinção, né. As essências, elas ajudam a compor os perfumes, também podem ser utilizadas em sabonete, pasta dental, creme, loções. Então, essas essências, elas são utilizadas em diferentes produtos higiênicos, né? Porque elas conferem um cheiro característico, né? Uma fragrância a todos esses produtos, tá? E também todos esses produtos que são utilizados para limpeza, como por exemplo creme ou pasta dental, né, precisa-se ter também um detergente, tá? Que para fazer a limpeza, então se precisa fazer limpeza, tirar a gordura, tirar a sujeira, tem que ter um dedinho ali de detergente, tá, na sua composição. Então, quando a gente fala de creme, no caso, para combater o ressecamento da pele, existem os cremes hidratantes, cuja função é reter a umidade, mantendo a pele hidratada e evitando a perda excessiva de água para o meio. Então, a maioria desses cremes hidratantes contém o que a gente chama de lanolina, que atua como um umectante por ser uma mistura de ácidos graxos e seus éteres. Ou seja, é formado por moléculas com grandes cadeias apolares, uma extremidade polar que interage com a água, diminuindo a sua evaporação. Então, parece o que? Um sabão, né? Além da lanolina, são utilizados glicerol, colesterol, o ácido palmítico, tá? Então, os cremes hidratantes, eles precisam utilizar esses umectantes, que dá essa sensação de pele hidratada, justamente por ter esses compostos que vão se ligar à epiderme e também se ligar às moléculas de água, retendo essas moléculas de água na pele, dando essa sensação de hidratação, tá? Os umectantes também são usados em sabonetes, amaciantes de roupa, em alguns alimentos, né? Então, aqui nós temos o exemplo do ácido palmítico. Olha só o tamanho da cadeia dele, e na ponta dele, né, ele tem um ácido carboxílico. Ele é utilizado como um umectante, tá? E nós temos também, como exemplo de produtos da nossa higiene, nós temos os protetores solares, que são cremes, né, que possuem substâncias, que possuem ativos que atuam como bloqueador, como filtro solar. Pode ser físico ou químico, tá? Os filtros solares físicos, como exemplo o óxido de titânio, ele é um sólido branco, ele reflete parte da luz solar. Já os filtros solares químicos, eles absorvem parte das radiações, ou seja, a própria molécula em si, ela absorve a radiação UV.
O fator de proteção solar, ele indica o tempo que a pessoa pode ficar exposta ao sol antes de ela ficar vermelha. Isto é, o fator de proteção 15 significa que o tempo de exposição ao sol pode ser 15 vezes maior que o tempo dela sem o uso do protetor, tá? Como a resistência da pele ao sol varia de pessoa para pessoa, né, o tempo de exposição depende da pele de cada um, porque uma pessoa branca, né, ela não tem muita melanina, né, então o tempo de resistência dela ao sol é menor do que uma pessoa negra que tem uma quantidade muito maior de melanina, né. Já as pastas dentais, elas possuem detergentes amaciantes, umectantes, essenciais, sais de flúor e abrasivos, né? Isso tudo para promover a limpeza, né, dos dentes. Os detergentes que existem nas pastas dentais e os abrasivos, em geral, são óxidos de titânio, que são tão poderosos que essa pasta pode ser utilizada para limpar a mão suja de graxa, sendo melhor e menos agressiva do que solventes, né? Então, quando a pessoa suja a pele de graxa, às vezes só utilizando um pasta de dente já ajuda a limpar a pele, porque às vezes as pessoas usam querosene para limpar a mão suja de graxa. O querosene, né, é bem agressivo à pele, né? Proveniente aí do petróleo, ele é bem agressivo à pele, então não é um bom, não faz muito bem, né? A pele vai ficar muito ressecada e isso, por exemplo, mecânicos que sujam a mão todos os dias de graxa, a pessoa ir lá e limpar com querosene todos os dias, imagina só como não fica a mão dessa pessoa, né? Então, uma opção aí é utilizar a pasta de dente para poder limpar, né, a mão. E os sais de flúor, eles são colocados justamente para proteger os dentes de cáries, tá? As pastas de dentes também contêm bicarbonato de sódio e hidróxido de magnésio para diminuir a acidez da boca e produzir ainda mais os dentes. Então, olha só a quantidade de coisas que precisa ter na pasta de dente para fazer a limpeza e que cada coisinha, né, tem a sua função. Então, as pastas de dente têm uma composição química muito rica, né? Detergente, amaciante, umectante, essência, sal de flúor, abrasivo, bicarbonato de sódio, hidróxido de magnésio. Olha só a quantidade de componentes que a pasta de dente tem, né? Então, todos esses materiais que a gente falou hoje, sabão, sabonete, detergente, shampoo, perfume, creme, protetor solar, pasta de dente, tá aí no nosso dia a dia, né? E eles são produtos onde a química ela tá muito envolvida, tá? A química ela existe, o processo de limpeza desses, como age para limpar, né? Tensão superficial, formação de micela, ter uma extremidade polar e ter uma extremidade apolar, né? Então, a química básica, né, ela tá aí presente no nosso dia a dia. E aí, eu trago para vocês algumas perguntas, tá, sobre esse assunto. E a primeira delas é: qual é a razão do sabão e do sabonete não serem eficientes quando a água é utilizada? É aquela conhecida como água dura. Então, por quê? Né? Porque quando a gente tem água dura, a gente não é interessante, né, utilizar sabão e sabonete. Então, é porque a gente sabe que a água dura contém hidróxido de cálcio, contém íons de cálcio, íons de magnésio, que em contato com a água e o sabonete, eles vão o quê? Formar um sal insolúvel, que não é capaz de interagir com a água e com a gordura, fazendo com que esse sabão se torne ineficiente, né? E aí, qual é a principal vantagem de se utilizar, então, detergente ao invés de se utilizar sabão e detergente? Justamente porque com detergente a água pode ser dura, que não vai ocorrer esse processo de utilizar
esse processo de formação de sal insolúvel, como acontece com o sabão. E qual a desvantagem de ele ser utilizado? É que os detergentes, a maioria deles são o quê? Não são biodegradáveis, enquanto o sabão ele é biodegradável, né? A outra pergunta é o que é um tensoativo e qual o seu desempenho nos produtos de limpeza, né? Então, os tensoativos, eles diminuem a tensão superficial da água e nos produtos de limpeza ele facilita a interação da água com a gordura, tá? Diminuindo a atração entre as moléculas de água, tá? Então, é por isso que a gente utiliza os tensoativos nos produtos de limpeza, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Então, aqui a gente encerra o nosso conteúdo do curso de Química. Então, até mais!